Terminou agora há pouco, né, com derrota do Vasco em São Januário, novidade, né? Puta que pariu. Ó, antes eu vou falar uma coisa aqui. Vamos trocar uma ideia nesse pós-jogo, né? Porque hoje eu tô revoltado, tô puto. Então, antes eu já quero dar um recado aqui pra galera do pano, para os emocionados, para nem assistir o vídeo, tá? E para as crianças aí que gostam do canal, não assiste o vídeo hoje. Hoje o vídeo é para maior de idade, tá? A gente precisa colocar alguns pontos nos is. O Vasco perde para o Bahia por 1-0 e não é só perder para o Bahia jogando em São Januário lotado no Campeonato Brasileiro. É o futebol horroroso apresentado, né? É o pacote completo, o combo dos infernos que a gente viu hoje dentro de campo. Começar com esse técnico, né? Esse professor Pardal que me inventa de colocar o Andrei como primeiro volante. Eu já falei. E olha que eu fui um cara que falei que ó, o Rodrigo não foi legal no jogo contra o Palmeiras, mas eu não sei se o Andrei serve para ser esse jogador para fazer a cobertura, para dar uma proteção para o sistema defensivo do Vasco, né? Porque o Andrei não tá nem com a cabeça mais no Vasco, para você ter uma ideia. E o Vasco entra em campo com um meio de campo totalmente exposto, aberto, os mesmos defeitos defensivos que a gente viu, com o Bahia podendo meter 2, 3 já no primeiro tempo, né? E aí eu tenho que, né, fazer minha meia-culpa aqui, tirar meu chapéu para o Léo Jardim, que se não fosse ele, hoje o Vasco tinha tomado uns 4-0 ou 5 para o Bahia em São Januário. Fora o baile, fora o baile. O Bahia tava numa crise do caralho, não ganhando de ninguém, ganhou de um Volta Redonda que já tinha dispensado seus jogadores todos depois do Campeonato Carioca e que precisou se expor no segundo tempo, goleou o Volta Redonda, mas perdeu pro Botafogo, perdeu pro Bragantino, não vinha jogando bem, não adianta dizer que tava jogando, porque não tava, eu assisti os jogos, né? O fraco Bahia engoliu o Vasco em São Januário, engoliu esse Vasco do Barbieri em São Januário. Aí a culpa é só do Barbieri? Não, a culpa não é só do Barbieri. Aí é onde os emocionados vão cair na real, vão cair em si e ver que a gente tem um time de jovens, de ver que a gente falta um cara no meio de campo, mete 3 volantes e não consegue marcar o time do Bahia. A gente jogou hoje futebol que a gente jogou dos 15 minutos em diante contra o Atlético Mineiro. Né? Salve ali o jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu acho que o Vasco jogou legal, mas é porque tem que fazer esse futebol de time pequeno, né? Jogar atrás e tentar sair para ser reativo, para jogar no contra-ataque. Então 3 volantes que hoje foram nulos dentro de campo, são Marlon Gomes, Andrei e o Jair. Não serviram para nada nesse meio de campo do Vasco. Vasco tomou um gol, né? E depois quando tenta mudar o time para o segundo tempo, aí a coisa fica mais escancarada. E eu quero saber dos jornalistas, né, dos influenciadores que ficaram aí dizendo, calma, agora estamos contratando aí o Carabarral, o cara que é a referência na bola parada, o meia que chegou para resolver os problemas do Vasco. O jogador horroroso, acertou um passe, o resto foi tudo bola de 2, 3 metros, ele tocando a bola para o adversário. O Juan Cruz é outro. Agora você vai esperar o que de jogadores que eram terceira, quarta opção no Santos? O Cocão nem entrou, porque tem nem condições, né? Acho que não estava nem relacionado. Mas aí, olha as contratações para os torcedores ficarem fazendo festa, se arregaçando na internet. E o seu Pedro Raul, beleza, tem um negócio de que os gols que o Vasco fez, ele participou, ou ele deu passe, ou ele deu assistência, ou ele fez o gol, mas pelo amor de Deus, cara, que jogador tamémzinho, não acerta nada, absolutamente nada. No começo, no primeiro tempo, Alex Teixeira teve 2, 3 chances também, não acertou. E aí a gente não tem um jogador capaz de resolver o problema do Vasco. Não tem um camisa 10, não tem um atacante que pegue e resolva a porra do jogo. E a gente perde para o Bahia e o pior, mostra uma fragilidade para o resto da competição. Vamos encarar o Fluminense, vamos encarar uma sequência pesada, depois pega Santos, pega Curitiba fora, pega Inter, Atlético Mineiro, com esse time.
com esse time que estão fazendo festa e muita gente aí colocando capa, que as capas que eu vejo aí, aquela capa de olha o que a imprensa falou do Vasco, olha que a imprensa falou que o Vasco vai para Libertadores. Quando eu vi lá o pessoal do GE botando que o Vasco, 5 votando que o Vasco ia ganhar, eu falei, a vaca deitou, a vaca deitou. Né? E aí entra de salto alto, entra displicente, não entra com a mesma pegada, a vontade, a garra, porque isso é o que diferencia nesse time fraco. É quando entra ligado, é quando entra para jogar parecendo que é um time pequeno jogando contra um time grande, que foi a maneira que entrou contra o Palmeiras, né? Quando entra ligado, agora quando entra nesse oba-oba de dizer que o time tá bem, tá maravilhoso, toquinho de bola para lá, para cá, é isso que a gente viu hoje. O Bahia simplesmente dominou o meio de campo, fez o seu gol, jogou atrás, não passou muito sufoco. Grandes defesas, quem fez foi o goleiro do Vasco. O goleiro do Vasco é quem trabalhou, e o Vasco jogando em São Januário não consegue levar risco, perigo para o Bahia, nem no primeiro, nem no segundo tempo. No primeiro tempo, com a cagada do seu Barbieri, né, e com um time displicente dentro de campo, e no segundo tempo com as contratações bizarras que essa 777 fez, para torcedor tá rebolando em TikTok, achando que esse time vai para as pontas, vai disputar Libertadores ou vai ser campeão brasileiro. Aí é aquele choque de realidade, né? É um tapa na cara do Nutella, é um tapa na cara do emocionado. Quando a gente fala que é um time de jovens, beleza, fez um bom jogo contra o Palmeiras, eu quero ver na hora que encarar os times de menor expressão, eu quero ver a reação na hora que tomar um gol, eu quero ver quando tiver com resultado adverso, eu quero ver o que esse time vai produzir dentro de campo. E ficou claro, produziu absolutamente nada. O senhor Pumita, pra mim, o pior jogo dele com a camisa do Vasco. O senhor Pumita, pra mim, disparado um dos piores dentro de campo, né? Claro que aí depois com a entrada do Cabarral, o negócio ficou pau a pau, né? Ele, o tal do Cruz, os caras não conseguem nem dominar a porra de uma bola. E aí, o Peck que vinha aí sendo destaque do Vasco, hoje também um jogador apagado, só correu, faz serviço de segundo lateral, né? Ou assessor de lateral, e um Vasco que não consegue produzir contra o Bahia jogando em casa. É isso que a gente tem para um campeonato brasileiro, e muita festa, muito oba-oba, muito Nutella rebolando na internet, muito Nutella fazendo festa para um time que, né, meia boca, para um time mais ou menos, que se não entrar ligado, se não entrar com a faca nos dentes, para superar a falta de técnica, para superar a falta de qualidade, para superar a falta de um meia, a falta de um atacante que faz gol, a falta de um volante que, pô, quando você vê que o Vascaíno tá desesperado porque o Rodrigo não entrou em campo, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Porque o Rodrigo não era para ser a nossa solução. O Rodrigo é um garoto que subiu da base agora. Agora, tá no processo de transição. Tanto que errou passo pra caramba, tava nervoso contra o Palmeiras, hoje entrou errando também. Então o Rodrigo, se você para xingar o Maurício Barbieri, que eu acho que ele teve culpa também, se você para responsar o Maurício Barbieri por ter deixado o Rodrigo fora, se a gente perdeu por causa do Rodrigo, a gente tá fudido. A gente tá lascado nesse campeonato. Se o Rodrigo é a solução do Vasco, a gente tá ferrado. A gente tá lascado com esse time de pé de rato, com esse time de jogador mais ou menos e com muito torcedor fazendo festa. Depois vem as capas de milhões e grandes contratações, que é o de praxe. Saudações vascaínas.